Respondendo uma irmã que fez a pergunta hoje em relação aos três versículos postados, né? Um deles em 2 de Pedro, capítulo 3, outro em Ezequiel 18, 32, 1 Timóteo 2, 4, né? Atos desses 7, 30 ao 31, são versículos que têm todos em comum a questão do arrependimento. E em 2 de Pedro 3, ele traz um contexto onde ele apresenta os tempos do fim e ele diz que o Senhor não retarda a promessa, que como alguns o têm como demorada, que é a vinda do Senhor. Porém, ele é longânimo conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Esse aqui é o 18 também, nós lembramos que o Senhor não se comprasse na morte de ninguém, né? Na morte, ele disse Deus, convertei-vos, pois, e vivereis. Atos 17:30 também traz uma referência onde diz, mas Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora manda a todos os homens em todo lugar arrepender-se, porquanto estabeleceu um dia na qual irá julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou do que tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esses versículos traz categoricamente a necessidade do arrependimento. Então, a grande incógnita é assim: eu que já sou de Deus, que eu estou convertido ao Senhor, que já tenho anos andando na presença e na caminhada com o Senhor, e é o mesmo tipo de arrependimento para uma pessoa que não tem Deus, que anda no mundo, no pecado. Essa pessoa, o mesmo grau de arrependimento? Essa pergunta é que ressoa. Que tipo de arrependimento está falando aqui? É, precisamos separar aqueles inconversos por um lado e os crentes por outro lado? O que significa de fato arrependimento? Então, se nós vamos à palavra etimológica, realmente ela traz uma mudança de pensamento, uma virada, ou voltar para o rumo, né? Então, podemos trazer à memória, falando do arrependimento, um exemplo muito claro: o filho pródigo. O filho pródigo estava em sua casa familiar, dentro das leis da família, vivendo uma vida familiar. Até que ele decide tomar parte de sua herança e ele vai no mundão. E ele perde aquilo que ele tinha. Ele malgasta tudo que ele estava e ele termina ali querendo se alimentar das algarrobas daqueles porcos que ele cuidava. Então ele mostra uma condição de pecado, uma situação que o homem se encontra. Podemos ilustrar com o filho pródigo a situação do mundo ou das pessoas em geral. Todas as pessoas que nascem de Adão, elas categoricamente estão como aquele homem na lama ou na circunferência de porcos, vamos falar assim, né? No criador de porcos. Esse mundo é como um grande chiqueiro do mundo, vamos falar, né? Então, a pessoa que nasce nesse mundo, ela está contaminada pelo pecado, ela é escrava do pecado e está debaixo da ira de Deus. Portanto, ela não tem parte com Deus. Essa ilustração do filho pródigo estando lá é a mesma situação de uma pessoa que nasce nesse mundo. Então, não tem exceção. Todas as pessoas que nascem de Adão estão longe de Deus. Portanto, o que nós precisamos perceber é que precisa de arrependimento. Todas as pessoas que, pelo Espírito, através da pregação do Evangelho, chegam ao conhecimento de Cristo, o que o Espírito faz com a pessoa? Convence de pecado. Então, por isso ele disse em João 14, né? Em João 16, que quando o Espírito viria, ele convenceria o mundo de quê? De pecado, de justiça e de juízo. Então, primeiramente, o que faz o Evangelho? Quando ele vem até nós, ele vai mostrar a nossa condição diante de Deus. Então, como que a pessoa reage diante do que o Espírito faz conosco? Ela realmente reconhece a situação de pecado? Ou ela acha que não tem situação de pecado? Quando uma pessoa se encontra diante da palavra de Deus, do Evangelho, da pregação do Evangelho, da palavra da salvação, a primeira coisa que produz é o arrependimento. Mas, se nós consideramos ainda mais profundamente, esse versículo que nós
lemos capítulo 26 de Atos, versículo 20 diz: Antes anunciei primeiramente aos de Damasco e depois também em Jerusalém. Isso aqui é Paulo. E por toda a região de Judeia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, arrependimento não é meramente um estado sentimental. Ah, eu estou arrependido, meu sentimento estou quebrantado. Se bem nós temos um versículo em 2 de Coríntios, capítulo, acho que é o 2:10, 7:10 diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, o que que diz a palavra? E quando diante do evangelho nós somos convencidos que somos pecadores, vai produzir aquela tristeza para a salvação, aquela tristeza que nos leva a nos arrepender. Mas o arrependimento, irmão, não é me arrepender meramente de algo errado que eu fiz. Como se nós vemos ali em Hebreus 6, né? Como disse, obras ou atos meramente praticados, né? Obras mortas de arrependimento. Não se refere simplesmente a algo feito, senão à condição que nós temos. A nossa situação. Nós não somos pecadores apenas porque fizemos algo errado. Nós somos pecadores porque nascemos de Adão. Isso que primeiramente a gente precisa perceber, que nós estamos debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus e debaixo de condenação. Então, toda pessoa que tem essa percepção pelo Espírito vai produzir tristeza, mas para a salvação. Porque esse versículo que nós acabamos de ler diz assim mais ainda, que a ninguém traz pesar, não é um pesar, não está te condenando, não está te, é, é, vamos falar assim, não está produzindo morte em você, mas ela traz uma tristeza para a vida ou para a salvação. Mas o contrário, a tristeza segundo o mundo vai produzir morte. E o que foi o que aconteceu com Judas. Judas Iscariote, depois que vendeu o Senhor por 20 moedas de prata, o que aconteceu com ele? Ele teve constrangimento. Mas o constrangimento não era para arrependimento, era para a morte. Porque vem segundo o mundo. Não é para arrependimento. O que trouxe é remorso, essa palavra, né? Então, o que produziu nele? Ele foi e se enforcou. Então, um exemplo mais típico é isso. Mas a tristeza que vem do Espírito pela palavra de Deus produz arrependimento. Agora, irmãos, o que que nós queremos ressaltar com essa palavra agora? O arrependimento, segundo Deus, produz arrependimento, mas também existe uma necessidade, que é a nossa atitude. Quando nós, diante da palavra, percebemos que o evangelho ele vai trazer luz para nós, de que em Cristo foi destruído aquele homem pecador e agora em Cristo nós somos uma nova criatura, nós podemos andar em novidade de vida pela conversão, que Paulo vai dizer que ele pregava, com arrependimento e conversão a Deus, que é uma mudança de vida, que é um viver segundo Deus, que é o produto ou que se produz do arrependimento. O que produz? Um viver que agrada a Deus. E um versículo que nós sempre lemos, que é muito bom lembrar, é 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo, acho que é o 14. 2 de Coríntios, capítulo 5, vamos ver aqui, 5:14, né? Diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Che- Chegando a esta conclusão, essa versão aqui é a Reina Valera. 2 pontos. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. Tá vendo? O que produz a pregação? O que produz o evangelho? Quando o evangelho vem, ela traz a percepção espiritual do que aconteceu em Cristo. Quando alguém, pelo Espírito, produz tristeza para arrependimento, agora vem a conversão.
A conversão, que é um viver agora, é por causa do conhecimento de Cristo que trouxe o Evangelho. O Evangelho, quando vem até a nós, ele traz a revelação do fato feito em Cristo, dos fatos feitos em Cristo. Por isso que o amor, aqui ele descreve, o amor de Cristo nos constrange. Chegando a essa conclusão, dois pontos. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem, tá vendo? Agora nós, em Cristo, nós estamos vivendo. Vivam, não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então, existe a necessidade de arrependimento? Existe. E se alguém, por exemplo, diz, não, eu não preciso me arrepender, então ele desconhece a Escritura, porque a Escritura nos mostra em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, se você não precisa se arrepender, então você não tem pecado. E se você diz que não tem pecado, disse que enganou-se a nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Tá vendo? O que que fez a pregação do evangelho em nós? Ele nos levou a ter uma percepção que tudo que foi feito na cruz do Calvário foi feito apenas em Cristo Jesus. Tudo que Deus alcançou, alcançou em Cristo. Nada está feito em nós. Essa percepção nos ajuda a entender que o arrependimento é um constante em nós. Não é no passado me arrependi. Eu me arrependi no passado quando ouvi o evangelho. Mas eu constantemente estou nessa condição de arrependimento. Porque essa percepção que te constrange a ver que tudo foi feito em Cristo faz com que nós tenhamos um viver que agrada a Deus, que chama-se conversão. E esses frutos que vai ser produzido, que é o nosso viver, vai ser um fruto digno do quê? Do arrependimento. Uma demonstração de que eu estou arrependimento. Porque arrependimento, irmãos, é uma mudança. É um viver que agrada a Deus. Isso aí. Então, eu hoje viver para Deus. E é suficiente? Amanhã, quando eu acordar, eu preciso de novamente viver para Deus. Eu preciso me arrepender, preciso me converter. Preciso viver para Deus. E dentro dessa linha, irmãos, agora diante dessas verdades, como fica mais claro que se alguém não diz que não tem pecado, ou faz a Deus mentiroso. Mas quando foi escrito essas palavras e quando vem o evangelho para nós, justamente é para que nós não pratiquemos pecado. Porque quem é que pratica o pecado? É aquele que está vivendo para si mesmo. Porque isso, irmãos, é importante perceber que pecado não é meramente fazer coisa errada. Pecado é errar o alvo. Isso é o significado da palavra etimológica. O alvo é viver para Deus. Mas quando você acorda e está vivendo em função de você mesmo, então você está pecando. Não porque fez coisa errada, é porque você errou o alvo. O alvo é Deus. Nossa vida é para Deus. Nosso pensar é para Ele. Tudo é para Ele. Então o que que faz o Espírito? Ele nos constrange. Porque agora nós, pela verdade que vem até o nosso coração, nós temos percepção, irmãos, que esse homem que tem desejos e paixões, esse homem morreu. Então o Espírito vem nos lembrar que o nosso viver agora é Cristo, nosso viver é para Deus. Nós morremos para esse mundo por meio da cruz, por meio de Cristo, na sua morte, por estarmos unidos a Ele. Agora nós podemos, na sua ressurreição, unidos a Ele, viver em novidade de vida. E João capítulo 15, versículo 4 nos diz, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim, não poderás fruto. Eu sou a videira e vós os ramos.
O que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque separados de mim, nada podeis fazer. Essas expressões são muito fortes e categóricas. O próprio Senhor Jesus andando aqui na terra, estando unido ao Pai, ele usou várias vezes a mesma expressão, que tudo que ele falava não era dele mesmo, o que ele dizia não vinha dele, o ensino dele não era dele, senão do Pai. Nós temos uma expressão no João capítulo 5, versículo 19, que o Senhor vai falar, né? As palavras do Senhor aqui. Então Jesus lhe falou: em verdade vos digo, não pode o filho fazer nada de si mesmo. O que João está dizendo, que separados de Cristo nada podemos fazer, ele mesmo, ao viver aqui na terra, nada ele fazia de si mesmo. Mas a expressão continua aqui. Porque tudo que ele faz, que é o Pai, semelhantemente ele o faz, o Filho. Então, quando nós, na caminhada de fé, na trilhada de peregrinação nesse mundo, unidos a Cristo, é o mesmo princípio. Quando nós estamos na fé, nós estamos unidos a Ele. Então, por que é necessário o arrependimento? Porque muitas vezes nossa caminhada, nós estamos nele, mas não estamos unidos a Ele. Estamos nele, mas não estamos unidos ao ponto de fazer a vontade de Deus. Nós estamos apenas, como disse assim, como a expressão que usa aqui em João 15 mesmo, versículo 2. Você pode ver que é similar. Versículo 2, ele vai dizer assim: todo ramo que estando em mim não dê fruto, o pai o corta, o agricultor o corta. E todo aquele que estando em mim dê fruto, o pai o limpa, ou o agricultor o limpa, para que dê mais fruto. Mesmo princípio. Nós podemos estar, chamada fé, mais voltados para nós mesmos, fazendo da fé comum ou da fé em Cristo algo para nós mesmos, como nós estamos vendo hoje no mundo religioso. As pessoas falam de Deus, falam de Cristo, se envolvem com coisas espirituais, mas tudo em função de si mesmo, tudo para eles mesmos. E muitas pessoas se aproximam de Deus, clamam, choram, buscam, faz penitência, faz muitas coisas chamadas espirituais, mas estão longe de Deus. E isso já acontecia no Antigo Testamento, quando o Senhor cobrava isso do povo de Israel. Esse povo de lábios me honra, mas seu coração está longe. Você está vendo? Nós podemos estar aparentemente na fé. Por que falo aparentemente? Porque não é a fé verdadeira. Isso é a fé de engano, de enganarmos a nós mesmos. Por isso que Paulo ele vai dizer, se nós lembrarmos lá, 2 de Coríntios, capítulo 3, 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele vai usar a expressão: examinai-vos a vós mesmos se de fato estáis na fé. Tá vendo? Porque nós podemos aparentemente estar na fé. E essa expressão diz assim: provai-vos a vós mesmos. Como que nós provamos? Porque estamos vendo se os frutos de arrependimentos condizem com nossa conversão a Cristo. Ou se nós apenas estamos simulando ou vivendo uma vida de aparência com Deus. E é sério, irmãos, porque esse examinar pessoal não é alguém te acusando e te dando de dedos que você fez ou não fez determinada coisa. É individual. Se nós estamos na fé, nós precisamos nos examinar. E continua dizendo o texto: ou não sabeis, enquanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Você está vendo? Nós estamos vivendo para nós e fazemos de conta que ele não está em nós. Ou não percebemos isso. Às vezes passa dias, semanas, a gente não tem comunhão com o Senhor. É um engano a nós mesmos. Agora, Deus tem que estar presente para nós, né? Você está vivendo uma vida para você, para teus prazeres, para o que você quer, teus planos, tuas coisas. E quando aperta o sapato, Deus tem que estar para você. Mas nós mesmos não temos a atitude de buscar o Senhor diariamente. De nós nos aquietarmos e buscarmos ao Senhor e sua vontade. Então, é necessário
frutos de arrependimento. Por um lado, frutos de arrependimento mostra a nossa percepção do evangelho, da pregação do evangelho, daquilo que vem até nós. O Espírito, quando ele vem até nós, ele nos vai convencer de pecado, de juízo e de justiça. Mas também ele vai nos guiar a toda a verdade. Então, por parte de Deus, por parte do que Deus fez, ou nos otorgando o Espírito, tem toda a boa vontade de nos conduzir à plenitude de Cristo. Mas o que impede que nós avancemos espiritualmente somos nós mesmos. Então, por isso que a palavra de Deus, quando ela vem, tem que produzir em nós o verdadeiro arrependimento, que é uma mudança de vida. Nós estamos focados em algo relacionado a nós mesmos e esse mundo, mas quando vem a palavra e o Espírito nos leva, nos convence de pecado, pode produzir arrependimento para a conversão. Conversão é uma mudança de viver. Agora, eu vivia para mim mesmo, eu fazia da vida cristã algo para mim, mas quando fui convencido pelo Espírito no Evangelho, o que aconteceu? O que aconteceu em Cristo Jesus, irmãos? Como precisamos nos lembrar mutuamente isso? O que aconteceu em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus, o homem que é pecador, ele morreu. Sabendo isto, que um morreu por todos e logo todos morreram, é um fato. Logo todos morreram. Isso que traz essa informação do Evangelho para nós. Em Cristo, todos os homens morreram. Então, quando a gente percebe que não temos mais futuro, vamos falar assim, né? Qual que é o nosso futuro agora? É em Cristo. Em mim mesmo, já fui condenado, já fui destruído. Mas em Cristo, agora sim, eu tenho um futuro, porque eu posso viver uma vida em função da Ele. Agora, como isso é na prática, irmãos? Porque não vamos espiritualizar algo que é muito prático. Porque nós, embora estamos vivendo nesse mundo, precisamos trabalhar, estudar, né? Muitas coisas nos envolver. Mas quando estamos convertidos, tudo gira em torno ao Senhor. Eu posso estar envolvido com muitas coisas, mas o meu coração é por Ele e para Ele. Porque dele são todas as coisas. Então, quando nós estamos vivendo uma vida em conversão, convertidos, arrependidos em conversão com Deus, nós temos obras ou frutos dignos de arrependimento que provam que eu não tenho mais aquela vida. Eu não sou mais desse mundo. Texto bíblico que fala para nós: não ameis o mundo nem as coisas que nela está. Porque quem ama a esse mundo e as coisas desse mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é nesse mundo, irmãos, pertence ao maligno. Assim de simples. Mas quem é que vence esse mundo, irmãos? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque nele, irmão, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Todas foram feitas novas. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Todas foram feitas novas. Mas que diremos, pois? Viviremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e não em nós. A condenação é para aqueles que vivem em si mesmos, porque estão enganados a si mesmos e precisam de arrependimento. Mas aqueles que estão vivendo em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão vivendo em Cristo. Que o Senhor, através dessa palavra, irmãos, possa nos conduzir ao verdadeiro arrependimento, que vai produzir frutos dignos de arrependimento pela conversão, verdadeiros convertidos ao Senhor. Irmãos, como que é convertidos ao Senhor? Convertidos ao Senhor é você viver na tua normalidade aqui no mundo, mas teu coração, teus pensamentos estão focados apenas naquele. Veja bem, Colossenses capítulo 3 nos fala assim, Colossenses capítulo 3 versículo 1 diz assim: se pois foste ressuscitados, você vê, irmão, que o Evangelho traz isso? A percepção do que foi feito em Cristo. Se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Quer dizer que eu não tenho mais que trabalhar? Não, você pode trabalhar, mas se você está focado naquilo que há de se manifestar. Você está nesse mundo envolvido, mas você é um peregrino no coração.
Olha a diferença, irmãos. Buscai as coisas lá do alto, onde está Cristo sentado. Olha que percepção que liberta, irmãos. Somos libertos de nós mesmos porque estamos crendo no Evangelho. O Evangelho, irmãos, muitas pessoas falam assim que quando você crê em Jesus Cristo é a primeira face da tua vida. Agora você tem que ter outra atitude na tua vida. Eu discordo desse pensamento, porque não tem outra coisa além do Evangelho. O Evangelho é assim, irmãos. Colossenses, vou voltar lá rapidinho, capítulo 2, versículo 5. Porque, embora o sente no corpo, não obstante em espírito estou convosco, alegrando-me e vendo vossa ordem e firmeza em vossa fé em Cristo. Isso Paulo vai falar para os Coríntios. Portanto, de maneira que, agora ele vai dizer assim: assim como recebestes a Cristo Jesus, assim também andar nele. Essa é a ordem da fé, é a linha da fé. Você creu e você recebeu Cristo. Você recebeu o Espírito. Mas assim como você crendo no Evangelho recebeu o Espírito, assim você também, crendo, anda no Espírito, anda em Cristo. Então, quem é que vence esse mundo? Aquele que crê. E esta é a vitória que vence ao mundo, a nossa fé. Então, portanto, de maneira que recebestes a Cristo, o Cristo o Senhor, assim também andar nele, nele arraigados, nele edificados, nele consolidados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graça. Olha que lindo, irmãos. Então, o convite que o Senhor nos fez é para ter uma real vida em Deus, unidos a Ele. O mundo já sendo maligno e ele tem nos mostrado algo que não tem nada a ver com Deus, que é a religião. A religião nos afasta de Deus. E a religião cria algo mentiroso, nos traz como foi no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a verdadeira e única religião foi a judaica. Porque eles tinham três coisas significativas para dizer que era religião. Sabem qual que era? Uma delas era o templo, onde o povo de Israel tinha que incorrer lá. Quando estava no deserto, era o tabernáculo. Mas depois, quando eles construíram o templo, era o lugar onde eles iam a celebrar festas ao Senhor, e eles iam lá e adoravam Deus. Então era algo externo, ele tinha que ir até lá. A primeira coisa. Segundo, a lei. Então eles receberam da parte de Deus a lei para cumprir. Então a religião, ele tenta te impor um pensamento ou normativas para você obedecer para agradar a Deus. Você tem que ir a um lugar para adorar a Deus, como um templo. E a terceira era o sacerdócio. Era aquele representante que Deus colocou no serviço da casa de Deus e que ia representar o povo. Então o povo incorria ou chegava até eles para oferecer sacrifícios, para eles interceder diante de Deus para o povo. Isso pertence à religião. Isso é o passado, irmãos. Isso era figura. Isso era sombras do que hoje nós deveríamos viver. O verdadeiro sacerdote que está intercedendo por nós está sentado à destra. Assim como o Espírito que vem habitar em nós, que intercede por nós com gemidos indecíveis. E nós temos a lei escrita nos nossos corações, como disse Hebreus 8. Porei as minhas leis nos vossos corações. Através do Espírito, ele nos mostra o que é o querer de Deus. Quando nós andamos no Espírito, irmão, é muito mais que obedecer simplesmente leis. E nós termos Deus, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Assim como o Senhor, quando vivia na terra, ele não precisava de regulamento para cumprir. Ele tinha Deus para obedecer. Era ele mesmo unido a Deus, fazendo o querer de Deus. Qual foi o querer de Deus na vida de Jesus? Morrer na cruz. E ele tomou de bom agrado fazer a vontade de Deus. Quando nós estamos unidos a ele, irmãos, não é pesada as suas leis. Porque nós
por meio de Cristo, por meio do Espírito, nós podemos viver novidade de vida, agradando-lhe, fazendo o que lhe agrada. Agora, quando nós estamos na religião, irmão, pensa uma coisa mais pesada e viver uma vida com Deus. Quando você vai participar de uma reunião, pensa no teu coração. As pessoas te convidam para a reunião. Como que é? Para buscar o Senhor, para ir na palavra. O que produz no teu coração? Ai, não, eu não posso. Ai, não tem tempo. Ai, não quero estar ali. Porque não é teu agrado. Mas quando nós temos percepção que ressuscitamos com Cristo, nós buscamos as coisas lá do alto onde Cristo está sentado. Não somente em reuniões, irmão. Em nosso diário viver, estando no trabalho, estando com a família, estando em reunião, muito mais. Mas nosso pensar e nosso querer é aquilo que Deus quer. E disse mais, Colossenses capítulo 3, nós lemos lá, né? Disse versículo 2: pensai nas coisas lá do alto. Primeiro disse, buscai as coisas do alto. Agora disse, pensai nas coisas do alto. E não, olha, irmãos, nas que são da terra. Então a justificativa é, não, eu tenho que trabalhar e tenho que me envolver com as coisas do mundo. Mas não quer dizer que teu coração seja deste mundo, não. Você vê que rico, como nós precisamos estar convertidos ao Senhor. Mas hoje o chamado de Deus é para o verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento é uma mudança de pensamento e de coração, uma atitude de querer Deus, ter fome dele, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. E eu como continua? Por quê, irmãos? Porque morrestes. E a vossa vida está escondida, oculta em Deus por meio de Cristo. Aí que rico. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Que essas palavras que hoje foi falada possa vir no seu coração para produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Deus seja louvado, irmãos. Abraço para todos.